Olá, sou Alexander Lusinski e hoje nós vamos ter o vídeo 14 de 30, do desafio de 30 dias que eu explico no vídeo 1. Hoje eu queria falar sobre desapego. Desapego às coisas que nos impedem de crescer. Quando eu falo dessa forma, na verdade, eu quero olhar de uma forma muito mais ampla. Eu lhe pergunto, você faz o exercício de desapego? Você busca se desapegar daquilo que te impede de crescer? Pois é, muitas vezes a gente se apega a tantas coisas que nos impedem de crescer e às vezes a gente nem é consciente disso. É importante que a gente tenha essa consciência e é importante que a gente faça as escolhas corretas para que a gente possa crescer. Quando eu falo crescer, eu estou falando em todos os aspectos. Crescer como pessoa, crescer como empreendedor, crescer como empresário, crescer como um cidadão, crescer como um ser espiritual que busca a sua evolução. Pois é. Infelizmente, muitas coisas fazem com que a gente se apegue. A primeira das coisas é a nossa insegurança. Quanto mais inseguros somos, mais a gente se apega às coisas que temos e somos e com quais nos relacionamos, porque achamos que isso é mais seguro. O desconhecido muitas vezes nos assusta e, portanto, é melhor se apegar ao conhecido. Só que o conhecido pode ser limitante, muito limitante. Vamos lá. Conhecido pode ter crenças limitantes às quais a gente se apega. Ideias às quais a gente se apega. O mundo está em transformação. O processo é evolutivo. Então, ideias antigas deixam de ter sentidos. Nos tempos modernos, em poucos anos, a gente percebe quantas ideias foram se transformando. Se a gente prestar atenção no século XIX, quais eram as crenças, quais eram os valores, quais eram os comportamentos pessoais e da sociedade, a gente vê que o mundo mudou muito, sob vários aspectos. Então, muitas ideias deixam de ter sentido. Quando lá atrás começou a era industrial, aquilo chocava muitas pessoas. Quem conseguia se desapegar da visão antiga e buscar o novo, muitas vezes aproveitava oportunidades imensas, sem nenhuma concorrência, para que pudesse estar ocupando o espaço, seja como indivíduo, como empreendedor ou como empresário. E você, hoje, se apega ao que te impede de crescer? Se apega a relações tóxicas que te atrapalham? Se apega a pessoas que te ajudaram a começar o seu empreendimento, o seu negócio e que hoje não mais contribuem, ao contrário, mais atrapalham do que ajudam? Se apega a certas ideias de como fazer e como crescer, que também não servem mais? Se apega ao quê? Fazer esse exercício do desapego, ele é importante. Porque a gente começa a perceber que aquilo que não tem mais sentido, a gente tem que desapegar. Em todos os aspectos. Seja de ideias que já não têm sentido, seja relações que não têm mais sentido, seja metas e objetivos que não têm mais sentido, seja práticas e condutas que não têm mais sentido, e assim por diante. Quando a gente observa como é a vida, e a gente vê que em algumas seitas religiosas o desapego tem um valor muito importante, porque ele está associado, se apegar às coisas materiais está associado
a dor e sofrimento. Eu não estou propondo esse nível de desapego. Eu estou propondo que você enxergue e considere e decida, se assim o achar, que algumas coisas você tem que se livrar e tem que dar espaço para o novo. Eu vivi situações, eu às vezes me classifico como um empreendedor serial, né? Já fiz muitos empreendimentos. Eu vivi situações onde o empreendimento, num primeiro instante, pode parecer muito interessante, mas na medida que as coisas evoluem, ele pode ser não interessante e, portanto, desapegar se torna necessário. Quando a gente começa com o nosso primeiro empreendimento, com a nossa primeira empresa, normalmente a gente enxerga que a gente tem que dar de tudo para aquilo dê certo. E aí a gente põe um esforço muito grande para aquilo dar certo. E nem sempre é a melhor decisão. A gente, quando começa, tem uma visão de mundo, uma visão do negócio, uma visão de como fazer aquilo dar certo. Ao longo do processo, essas coisas mudam. Durante o processo, as variáveis externas mudam. Quando a gente é excessivamente apegado, inclusive a ideias, nós temos dificuldade de evoluir, nós temos dificuldade de se transformar, nós temos dificuldade de transformar o nosso negócio. Essa inconformidade entre a nossa reação aos desafios do mundo, em relação às que são as reações mais adequadas em função do que se apresenta, versus a nossa intolerância, a nossa dificuldade, o nosso apego àquilo que não faz mais sentido, pode ser a diferença de ser um empresário de sucesso, uma pessoa de sucesso, ou um empresário que não deu certo, ou um empreendedor que não decolou. Fazer mudanças fazem parte. Quais mudanças? Temos que analisar. Nem toda novidade é boa, nem toda nova ideia é boa. Ter uma certa resistência a mudanças é importante, mas ter um apego exagerado é prejudicial. Perceba que em tudo que eu falo, eu fico mostrando os extremos e eu sugiro normalmente um caminho do meio. Por quê? Porque eu observo em todas as situações ao longo da minha vida que nenhum dos extremos é virtuoso. Seja o de mais, seja o de menos. Eu já falei sobre a questão do dinheiro como veículo para a transformação. O dinheiro de menos nos limita, nos traz penúrias, nos impede de crescer e se desenvolver, nos impede muitas vezes de fazer o bem que desejamos. O dinheiro demais também se torna um problema, onde o dinheiro demais pode disparar uma ganância, o dinheiro demais dispara a inveja dos outros em relação a você e ao seu dinheiro. Eu já vivi todas essas realidades, quando no início a nossa família teve dificuldades. Sou filho de imigrantes, de pais que vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Meus pais eram poloneses. Casaram em maio de 39. Em setembro de 39, os alemães invadiram a Polônia e em alguns dias, nem dias, poucas horas, atravessaram a fronteira e chegaram até a capital, Varsóvia. Imagina você ainda em lua de mel, estar nas primeiras horas do início da Segunda Guerra Mundial e passar a guerra inteira tentando sobreviver até que a guerra acabe e você busque um outro lugar
para prosperar, para desenvolver família, para ter sucesso. E eles acabaram vindo para o Brasil. Quando você pensa dessa forma, você começa a ver que é muitas vezes necessário o desapego a muitas coisas, até para sobreviver. Eu venho de uma família que foi, com dificuldade, reconstruindo o seu futuro. E eu, como filho desses imigrantes, eu vivi a jornada de conseguir estudar, conseguir empreender, perceber que eu tenho uma veia empreendedora desde cedo. Desde muito cedo eu comecei a empreender. E isso fez com que eu vivisse essa vida de empreender e empresariar a maior parte da minha vida profissional, desde cedo. E aí eu vi as transformações que o mundo teve desde 1955, quando eu nasci, até 2022, ou seja, 66, quase 67 anos. E o mundo mudou muito, as relações de trabalho mudaram muito, o empreender mudou muito, os valores mudaram muito. Hoje, falar de empreendedor digital do bem faz todo sentido. Primeiro, porque empreendedor digital praticamente não existia. O mundo era analógico, quase nada era digital. Eu vivi toda a evolução do digital e da digitalização, porque eu fui me formar em engenharia eletrônica, engenharia elétrica, com especialização em eletrônica, fui buscar desenvolver-me em eletrônica médica, trabalhei com os primeiros sistemas digitais com microprocessadores, fui fazer pós-graduação em sistemas digitais e me especializei em redes de computadores e redes de alta velocidade. Pois é, eu peguei várias ondas de transformação. Eu peguei uma onda onde a tecnologia digital foi fazendo grandes transformações na vida. Foi transformando negócios, foi transformando visões, foi viabilizando coisas que antigamente não eram possíveis. Quando eu olho tudo isso, se eu não fizesse muitas vezes o exercício de desapego, eu ia me amarrar, vincular, restringir, impedir o meu crescimento por causa de ideias, de situações, de momentos que me restringiam e aos quais eu me apegava. Às vezes por insegurança, às vezes por desconhecimento, às vezes porque não tinha o hábito de praticar o exercício de desapego. O exercício de desapego, ele começa lá de dentro. Você pode se desapegar de algumas coisas sem necessariamente essas coisas terem sumido do seu redor. Deixa eu ser mais claro. O desapego é uma forma, é um comportamento, é um sentimento que a gente tem de que aquilo ao qual nós nos apegamos faz parte da gente. É muito importante para a gente. E no exercício de desapego, quando a gente rompe essas amarras interiormente, mesmo que no mundo externo, aquilo que nos amarrava não amarra mais. Eles podem estar presentes no mundo externo, mas não nos afetam mais. Isso é um exercício libertador, extremamente importante quando eu falo de mentalidade empresária, porque a gente tem que estar livre para avaliar a nossa estratégia, a nossa prática, os nossos resultados e ver se precisamos fazer correções de rota, se precisamos tomar atitudes que às vezes podem ser doloridas, mas necessárias, porque estamos apegados a coisas que não têm mais sentido.
Pois é. Qual é o desafio que a vida lhe traz? O que você está buscando? Que a vida está te cobrando? O desapego pode te ajudar? Falando nesse vídeo, eu fiquei pensando, será que a gente não se apega ao medo da mudança? É uma situação confortável. Não mudar porque eu já conheço como funciona. Se eu quiser mudar, pode ser pior. Posso ir para uma situação indesejável, mas também posso ir para melhor. E como eu vou saber? Tentando. Nós temos que transformar a nossa vida, o nosso meio, o nosso empreender, a nossa empresa, no laboratório, onde a gente testa e desenvolve. No marketing digital, se fala muito que é difícil ter a verdade absoluta, que qualquer coisa que se fale, tem gente que fala como se fosse dono da verdade, mas no frigir dos ovos o importante é testar. Testa no teu lançamento, testa na tua prática, o que dá certo, o que dá errado. O que deu certo há alguns anos atrás pode não dar errado hoje. O que te falam para ser o único caminho a trilhar pode esconder os vários outros caminhos que você pode aproveitar e se desenvolver. Fazer essa abordagem pode ser extremamente libertador. Hoje eu o desafio a fazer essa prática do desapego. Nos vários níveis, naquilo que lhe convier. Não se restrinja. Pense em tudo. Você vai perceber que o não mudar, não se transformar, o não se desapegar, só te limita, só te deixa aprisionado numa situação que a longo prazo você não deseja. Eu espero que você possa aproveitar essas reflexões para que você tenha sucesso, para que você seja feliz, para que você consiga trilhar essa jornada que você está buscando na sua transformação. Eu falo muito de transformar empreendedores digitais do bem e empresários do sucesso. Eu gostaria que você fosse um deles, se assim for o seu desejo. Se puder, vou te ajudar de várias formas, mas busque essa energia interior, essa motivação para fazer você trilhar essa jornada apesar das dificuldades. Sucesso, sejam felizes.